Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Eliel Ferreira. Hoje nós veremos como fazer uma análise em delineamento inteiramente ao acaso, ou seja, em DIC, utilizando o software Sysvar. Então, primeiramente, nós temos que abrir, o LibreOffice. Lembrando, esse procedimento que nós vamos fazer não pode ser feito utilizando o Excel, apenas o LibreOffice. Se você não sabe como instalar o LibreOffice, eu tenho um vídeo aqui no canal que explica exatamente como instalar o LibreOffice e também o programa Sysvar. Vamos lá. Então, vamos colocar todas as informações aqui dentro, né? Por exemplo, tratamento. Este é um experimento onde foram trabalhados o quê? Percentual de germinação. É um trabalho que foi feito com sementes de feijão, tá? Percentual de germinação com 7 sementes diferentes, né? Com 3 repetições. Aqui tivemos 3 repetições. Então, tivemos aqui percentual de germinação e também plantas normais e comprimento de raiz. Então, vamos pegar essas informações e vamos salvar, então, esses arquivos, né? Então, vamos lá. Em arquivo, salvar como, vai vir as opções. Aqui eu vou colocar DIC, tá? Experimento em DIC. Então, vou colocar apenas DIC. E aí, nós vamos aqui no tipo de arquivo, nós vamos no arquivo tipo DBF. Por que DBF? Para que eu possa fazer a análise estatística, eu preciso utilizar o arquivo DBF, tá? Vamos lá, então. Então, vamos salvar. Ele vai aqui, utilizar o arquivo DBF? Sim, vamos utilizar o arquivo DBF. Feito isso, agora vamos abrir o Sysvar. Então, nós vamos aqui no Sysvar. Vamos abrir o Sysvar. Abrindo o Sysvar, nós vamos em Análise, ANOVA. Em ANOVA, o que nós vamos fazer? Clicar em Abrir Arquivo. Em Abrir Arquivo, nós vamos clicar em DIC. Você pode pôr o nome que você acha que é interessante, mas eu coloquei aqui DIC. DIC, abrir. Aí vai vir tratamento, germinação, repetição, plantas e raiz. Então, na tabela nossa de análise de variância, o que nós vamos fazer? Nós vamos clicar em tratamento e adicionar. Apenas tratamento. Mas tem repetição. Não vou utilizar repetição. Por quê? Porque aqui repetição seria em delineamentos, em blocos ao acaso. Tá? Então, como eu falei para vocês, nós vamos analisar em delineamento em blocos, delineamento inteiramente ao acaso, ou seja, DIC. Então, colocamos apenas tratamento. Então, clicamos agora em fim. Quer encerrar o quadro de análise de variância? Sim. Então, vamos clicar apenas em tratamento aqui e qual a teste de média que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o teste de Tukey, ao nível de 5%. Posso utilizar o SNK, posso utilizar, por exemplo, o Scott Knott, que eu uso bastante também, ou eu uso o Tukey, ou eu uso o Scott Knott. Vou colocar o exemplo Tukey, porque é o mais usado. Ok? Então, vamos. Ok, novamente. Quais características que eu quero analisar? Então, vamos colocar aqui germinação, plantas e raiz. Então, colocamos aqui, ó, germinação, plantas e raiz. Ah, eu coloquei uma característica que eu não quero analisar. O que eu faço? Clico na característica e remover. Mas como eu quero analisar comprimento de raiz, eu cliquei ele novamente aqui. Então, vamos em finalizar. A pergunta que é feita aqui é o seguinte: necessita fazer alguma transformação? Se for preciso fazer alguma transformação, eu clico na variável que eu quero fazer a transformação. E qual transformação que eu quero fazer? X elevado a meio, x mais meio elevado a meio, x mais 1 elevado a meio, log de x, n de x. Ou seja, qual transformação que seria necessária? Quando que nós usamos transformação? Quando os dados não seguem a distribuição normal. Vamos lá, então.
finalizar, clicou em finalizar, aqui está a nossa análise de variância em delineamento inteiramente ao acaso. Nós temos aqui o tratamento, ou seja, quantos tratamentos que nós tivemos aqui? Foram 7 tratamentos, ou seja, aqueles sete diferentes sementes que eu comentei com vocês. Tivemos aqui 21 graus de liberdade do total, porque são 7 tratamentos vezes 3 repetições, 21 menos 1, 20. 6 graus de liberdade de tratamento, pois são 7 tratamentos, menos 1, 6. 20 menos 6, 14 graus de liberdade do erro. Então, e aqui embaixo nós teremos aí para aqui em cima, ó, a variável analisada. A variável é germinação. Depois, aqui embaixo, nós teremos, observa que aqui foi significativo, a 1%, ó, p-valor menor do que 0,01. Ou melhor, desculpa, foi a 5%, né? Foi menor do que 0,05. Aí nós temos aqui os valores, ou seja, o nosso teste de média. Lembrando que esse A1 equivale ao nosso Azinho, né? Aquele A, B, então tivemos A1 e tivemos aqui também A2, ou seja, e um ponto que é importante observar, que o teste de Tukey, o Scott Notch também, no Cisvar, ele começa do menor para o maior. Mas o que muda? Não muda nada. Se eu quero falar qual teve o maior percentual de germinação, que nesse caso seria o mais interessante, foi o tratamento 1, que teve 100%. Tá? Mas ele foi estatisticamente igual até quem? Até o tratamento 6, que todos eles tiveram a letrinha A2. Eu poderia substituir isso aqui por A e B, ou seja, letras seguidas na coluna, médias seguidas na coluna com a mesma letra, não difere entre si. Tá? E o software faz desta mesma forma para todas as características. Ó. Plantas normais e também, depois nós analisamos, quando analisamos plantas normais, ele deu 0,2, ou seja, um percentual de 20%. Né? Ou seja, o p-valor maior do que 0,05, então foi não significativo. Nosso coeficiente de variação foi alto, foi 71%. E aqui embaixo nós temos as médias, né? E aqui observamos que são todos aí com a mesma letra. E aí, para finalizar, nós tivemos complemento de raiz, que também foi não significativo. E ao irmos analisarmos aqui as médias, observamos que são todos estatisticamente iguais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise de variância em delineamento inteiramente ao acaso. Se gostou do vídeo, deixa um like e até o próximo.